Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita que Deus ainda se importa com essa dor que te acompanha há tanto tempo? Porque se você ainda sente esse vazio dentro do peito, se as noites têm sido longas e pesadas demais, então essa oração é para você. Não ignore esse momento. Não pense que é só mais um vídeo. É o céu que está te chamando. É Deus querendo tocar aquilo que ninguém mais pode alcançar. Fique comigo até o fim desta oração. Não se apresse. Cada palavra aqui tem um propósito. O milagre de cura de Padre Pio começa quando você reza isso com fé. Talvez ninguém saiba, mas você tem chorado em silêncio. Disfarça durante o dia, mas à noite o travesseiro conhece bem a tua dor. A vida foi ficando mais pesada, os anos passaram rápido demais e aquele brilho nos olhos foi se apagando aos poucos. E o corpo, que antes suportava tudo, hoje já não aguenta o que a alma carrega. Você tenta ser forte, mas lá dentro algo grita por socorro. Hoje, Deus te viu. E essa oração não chegou até você por acaso. Quantas vezes você olhou para o alto e não ouviu resposta? Quantas promessas você já ouviu e parece que nenhuma se cumpriu? O desânimo quer te convencer de que nada vai mudar. Mas hoje, eu te peço, feche os olhos por um instante e escute com o coração. Deus está aqui. E se Ele te trouxe até esta oração, é porque há algo que só Ele pode fazer. E vai começar agora, se você acreditar. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave do coração de Deus. E se você está ouvindo essa oração agora, é porque essa chave está nas suas mãos. Mas é preciso fé, mesmo ferido, mesmo cansado. A fé não depende do que você sente, ela depende do que você acredita. E se você acredita que Deus pode te curar, então essa oração vai tocar o céu por você. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Senhor, eu te peço, toca agora esse coração cansado. Toca esse corpo que já não tem mais forças. Toca essa mente que vive aflita e agitada. Entra, Senhor, onde os remédios não entram. Vai além dos diagnósticos. Derrama o teu bálsamo onde a medicina humana não alcança. Restaura o sangue, os ossos, os nervos, a pele, os órgãos, mas restaura também a esperança, porque quando a alma volta a crer, o corpo também começa a reagir. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um sinal. Um pequeno sinal que diga: eu ainda estou aqui. E esta oração é esse sinal. Escute com atenção. Deus ainda está com você. Ainda olha por você. Ainda se importa com você. Mesmo quando o mundo te esquece, Ele permanece. Quando ninguém mais pergunta como você está, Ele te chama pelo nome. E agora, Ele quer curar aquilo que você nem tem coragem de contar. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Foi assim que o cego gritou no caminho, e o Senhor parou tudo por ele. Agora, repita com fé: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, porque ele está passando, está te ouvindo, e vai parar tudo agora por causa da tua fé. Você pode não ver, mas o céu está se movendo. Há um toque invisível sobre a tua dor, algo que nenhum humano pode fazer. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Padre Pio disse: sofrer com alegria é a mais bela oferenda que podemos dar a Deus. E você tem sofrido, eu sei. Mas hoje, ofereça essa dor. Não com revolta, não com desespero, mas como quem confia que do sofrimento também brota milagre. Olhe para a cruz. Lá parecia o fim, mas foi o começo de tudo. E a tua história também não termina aqui. Deus está escrevendo um novo capítulo agora. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, cura as dores físicas, mas cura também o medo. Esse medo de não acordar amanhã, esse pavor de uma notícia ruim, essa ansiedade que tira o sono, que aperta o peito. Eu te peço, Senhor, acalma o coração dessa filha que já não sabe mais o que esperar. Acalma essa alma que vive em guerra.
toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Faz o impossível acontecer, porque para ti nada é impossível. Você sente que precisa recomeçar, mas não sabe por onde? Então recomece aqui, nesse exato momento, enquanto escuta essa oração. Não precisa entender tudo, não precisa ter força ainda, só precisa crer. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. Essa é a chave, essa é a luz, essa é a esperança que você achava que tinha perdido. Não importa o que te disseram, Deus ainda tem planos lindos para você. E tudo pode mudar de repente, com uma só palavra dele. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Enquanto você escuta essa oração, há lágrimas que você nunca mostrou escorrendo por dentro. Há lembranças que ninguém conhece apertando o seu peito. E eu te digo, Jesus conhece cada uma delas. Ele estava lá. Quando te disseram palavras duras, ele ouviu. Quando te deixaram sozinha, ele permaneceu. Quando você pensou em desistir, foi ele quem te segurou. E agora, ele te ergue de novo. Você já falou com Deus sobre aquilo que mais te machuca? Fale agora. Não espere a oração acabar. Abra os lábios, mesmo que seja baixinho. Diga a ele aquilo que você não disse para ninguém. Fale com simplicidade. Deus não espera palavras bonitas, ele espera o teu coração. Padre Pio nos ensinou que mesmo um suspiro oferecido com amor tem valor diante de Deus. Então suspire, chore, fale, mas não se cale. O céu está atento a cada detalhe agora. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Senhor, eu clamo por quem escuta essa oração com dor no corpo. Dores nos joelhos, nas costas, nas articulações, dores que não passam, que se arrastam há anos. Senhor, por misericórdia, toca com a tua mão chagada onde está doendo, que haja alívio, que haja refrigério, que haja cura, mas acima de tudo, que haja paz. Porque não há cura completa sem paz na alma. Vem, Senhor, com teu amor que consola. Você está disposto a acreditar mesmo sem entender? Então permaneça. Não saia antes do fim. O milagre de Padre Pio não está em uma palavra, está na perseverança da sua fé. Cada vez que você fica um pouco mais, o céu se move um pouco mais por você. Não é sobre pressa, é sobre confiança. E se você chegou até aqui, é porque já está começando a sentir algo diferente. Uma leveza, uma presença, um toque. Não ignore isso. É o início da cura. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Deus conhece esse diagnóstico que você carrega no peito como uma sentença. Mas ele também conhece o final que ninguém previu. Ele é o médico dos médicos. E ele não precisa de fórmulas para agir. Basta uma ordem dele e tudo muda. Agora eu oro por você que está enfrentando um câncer, uma doença rara, algo que os médicos disseram não ter cura. Para Deus, não existe impossível. Você acredita que ele pode reverter o irreversível? Então continue orando comigo, porque o que vai acontecer nas próximas palavras pode ser o começo de uma notícia que você esperava há anos. Não se distraia agora. Feche os olhos. Respire fundo. Sinta. Não é imaginação. Há uma unção descendo sobre você, como uma brisa, como um óleo suave, como uma luz. É o toque de quem te criou. É o toque de quem te ama, e ele está aqui. E se caso toque em seu coração e quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para fazer uma pequena doação na opção "Valeu demais" nos comentários. Isso nos ajudar a continuar mantendo a qualidade do nosso canal diariamente para vocês. E que Deus lhe abençoe em dobro. Não pense que essa dor é normal. Não se acostume com esse sofrimento como se fosse parte de você. Essa angústia que te consome por dentro, essa sensação de estar esquecida, abandonada, ignorada até por Deus.
Isso não é a tua verdade. Isso é uma mentira que o inimigo plantou no teu coração e que só continua aí porque você acreditou nela por tanto tempo. Mas agora a verdade está vindo à tona. E a verdade é: você ainda é amada, você ainda é vista, você ainda pode ser curada. Talvez você esteja pensando: já é tarde demais para mim. Mas escute, não é tarde para Deus. Nunca foi. Ele não se atrasa. Ele espera o momento certo. E talvez esse seja o momento. Talvez essa oração seja a resposta que você pediu há tantos anos. E mesmo que a dúvida tente te puxar de volta, fique. Fique até o fim. Porque o milagre não vem para quem corre. Vem para quem espera. Vem para quem não desliga no meio da promessa. Você tem medo de continuar sofrendo, não tem? De continuar acordando com o mesmo peso, com o mesmo vazio. E sabe o que é pior? O medo de que ninguém entenda. O medo de que ninguém perceba o quanto dói. Mas aqui, agora, neste momento, Deus está dizendo: eu sei. Ele sabe. Ele sentiu cada lágrima que você engoliu para não preocupar ninguém. Ele viu cada noite que você deitou achando que não aguentaria mais um dia. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Há dores que a medicina não explica. Há angústias que não aparecem em exames. Há feridas que sangram por dentro, sem sinal nenhum por fora. E são essas que Jesus quer tocar agora. Mas é preciso fé, é preciso ficar. Porque quando você está prestes a desistir, é justamente quando o milagre está mais perto. O inimigo sempre vai tentar te distrair, te tirar do foco, te fazer sair dessa oração. Porque ele sabe, se você ficar até o final, algo vai mudar. Você já sentiu que está lutando sozinha por algo que ninguém mais entende? Talvez você tenha feito de tudo. Consultas, tratamentos, orações. Mas nada resolveu. E agora a dúvida bate forte. Será que Deus me esqueceu? Será que ele ouviu mesmo a minha oração? A resposta está aqui, está nesse instante, quando você sente algo diferente. Um calor no peito, uma paz repentina. É o toque dele. Não duvide disso. Não se permita ser roubada outra vez pela pressa, pela descrença, pelo costume de desistir antes da hora. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Sabe aquela dor que te pega de repente? Aquela sensação de desespero que vem sem aviso? O aperto no peito, a tontura, o enjoo? Isso não é só físico. Há coisas espirituais que se manifestam no corpo. Há batalhas invisíveis acontecendo por trás dessas dores. E é por isso que você precisa orar com fé. Não apenas escutar, orar, porque há forças que só se quebram na oração. Há cadeias que só se rompem com fé inabalável. Você sente que algo está te bloqueando, te impedindo de seguir em frente? É porque está mesmo, mas não é definitivo. Nada é definitivo quando Deus decide agir. E Ele está agindo agora. Ele não precisa de permissão humana. Ele não depende da tua lógica, da tua condição, da tua idade, do teu histórico médico. Deus não lê laudos, Ele escreve novas histórias. E você está a um fio de começar a viver algo que nem imagina, mas precisa permanecer aqui. Não pule, não corra, não desligue. Seu milagre pode estar na próxima frase. Deixe: eu creio em Deus, se sente que esta mensagem está te tocando profundamente. Padre Pio dizia que devemos confiar, mesmo quando tudo parece desabar. Você consegue? Consegue confiar agora, com tudo doendo? Com tudo sem sentido? É aqui que o milagre começa. Quando você permanece, mesmo sem ver. Quando você ouve, mesmo em silêncio. Quando você chora, mas ainda crê. Porque a fé verdadeira não depende do que sentimos, mas do que esperamos. Você já desejou desaparecer só para fugir de tanto sofrimento? Então preste atenção. Deus nunca te deixou, mesmo quando você se sentiu invisível. Mesmo quando ninguém te ligou, mesmo quando a resposta não veio, Ele sempre esteve por perto. E hoje,
Ele está mais perto do que nunca. Porque quando você ouve uma oração assim, quando sente esse chamado que queima no coração, é Ele. Não ignore, não duvide, não vá embora antes de sentir o que Ele quer fazer. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você tem sentido que algo está prestes a acontecer, não tem? Uma inquietação, como se algo estivesse por vir, e está. Mas o inimigo também sente, por isso ele aumenta a pressão, intensifica as dores, cria confusão, perturba o sono, tudo para que você desista antes de ver a promessa. Mas agora é hora de resistir. Fique firme, continue aqui. A bênção que está chegando é maior do que a dor que você está sentindo. Escreva, tenho fé. Se acredita que Deus está agindo agora. Senhor, eu oro por essa filha que já pensou em desistir tantas vezes. Por esse filho que vive cansado, mas ninguém percebe. Eu oro pelas dores silenciosas, pelas batalhas internas, pelas lágrimas engolidas. Senhor, levanta-os agora. Derrama tua cura sobre essa mente que vive atormentada, sobre esse corpo que sofre, sobre essa alma que já não sabe o que é descansar em paz. Você já se perguntou se ainda tem propósito nessa vida? Deus diz que sim. E não importa quantos anos você tenha, não importa se acha que já passou do tempo, com Deus nunca é tarde. Abraão recebeu a promessa aos 75. Sara foi mãe na velhice. E você, por que duvida? Quem disse que já acabou? Quem disse que não tem mais jeito? Isso não vem de Deus. O que vem de Deus traz esperança. E Ele está dizendo agora, eu ainda tenho planos para você. Declare, eu tenho esperança, se acredita que Deus não terminou sua história. Senhor, quebra agora os laços espirituais que têm impedido essa vida de prosperar. Tudo aquilo que foi lançado, tudo o que foi dito, tudo o que foi desejado contra essa casa, contra essa saúde, contra essa alma, que caia por terra agora. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro toda dor crônica, toda enfermidade repetida, toda infecção recorrente, todo desânimo sem causa, saia agora. Você sente que vive rodeado de coisas que te puxam para baixo. Talvez pessoas negativas, situações tóxicas, lembranças dolorosas. Tudo isso se acumulou em você como um peso. E ninguém vê, mas Deus vê. E Ele quer tirar isso agora. Como se limpasse cada canto escuro, cada fresta onde a tristeza se esconde. Mas Ele só entra se você permitir. Então diga, Senhor, entra, fica, me cura. Fale isso em voz alta. Não se envergonhe. Essa oração é para você. É Deus te chamando. Escreva, Deus é fiel. Se acredita que Ele está ouvindo essa oração. Você sabe o que o medo faz? Ele paralisa. Faz você aceitar menos do que merece. Faz você se esconder de promessas que são suas. Mas hoje, pela fé, você vai romper com esse medo. Vai declarar que acredita, mesmo com lágrimas nos olhos. Vai declarar que confia, mesmo com dúvidas no peito. Vai declarar que permanece, mesmo sem força. Porque é assim que o céu se move, pela coragem de quem não desiste. Você quer mesmo continuar vivendo como está? Ou quer ver o que Deus pode fazer? A escolha está em suas mãos. O que vai decidir agora? Continuar sentindo essa dor sozinha ou permanecer até o fim e tocar na promessa? Não é um acaso você estar ouvindo essa oração. Não é coincidência, é propósito. Você foi escolhida para ouvir isso hoje. E se você escutou até aqui, então Deus já começou algo em você. Não saia, não pare, fique. O melhor ainda está por vir. Declare, eu confio em Deus, se acredita que o milagre já começou. Então, por que você ainda está aqui? Porque algo dentro de você sabe. Sabe que não é o fim. Sabe que, mesmo com tanto sofrimento, ainda há uma esperança que você não conseguiu matar. Mesmo tentando se convencer de que não vale mais a pena, algo insiste em te manter de pé.
E esse algo tem nome, é o Espírito Santo. É ele que te trouxe até essa oração. É ele que está te fazendo permanecer mesmo sem entender. E isso significa que o céu já está em movimento por você. Você sente essa inquietação? Essa luta dentro do seu peito que parece não acabar? É sinal de que há uma guerra espiritual acontecendo. E essa guerra só termina quando você decide de qual lado vai lutar. Se você simplesmente sair dessa oração, se você desistir agora, o inimigo vence mais uma vez. Mas se você resistir, se você permanecer até o fim, então algo vai quebrar, algo vai romper. Porque o mundo espiritual obedece a um princípio, onde a fé, a manifestação. Quantas vezes você já começou uma oração e não terminou? Quantas vezes sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas algo te distraiu? Isso não é coincidência, é um padrão. E padrões espirituais se repetem até que você os quebre com consciência. Agora é a hora de quebrar isso, de terminar o que começou. Declarar que dessa vez você vai até o fim. Porque há bênçãos que só se revelam para quem persevera. E talvez a cura que você tanto espera esteja exatamente nas próximas palavras. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você não quer mais viver pela metade, o que está te impedindo de ser feliz? É a dor? É a solidão? É o medo de ser abandonada de novo? Ou é o trauma de ter confiado demais e ter sido traída por quem dizia te amar? Tudo isso deixa marcas, cicatrizes profundas. E quando ninguém cuida dessas feridas, elas se tornam invisíveis aos olhos dos outros, mas insuportáveis para você. Você acorda com esse peso todos os dias e disfarça. Mas Deus conhece o teu interior. Ele sabe onde a dor começou e sabe onde ela precisa terminar. E isso pode começar agora. Você se sente sufocada, como se não conseguisse mais respirar tranquilamente? Isso é mais do que ansiedade. É o corpo gritando por libertação. É a alma implorando por socorro. E se você sente isso, não ignore. Porque o sofrimento que é silenciado por tempo demais acaba adoecendo tudo. Você merece ser cuidada. Merece descanso. Mas isso não virá de fora. Não será alguém que vai te salvar. Só Jesus pode entrar onde ninguém mais pode. Só Ele pode tocar onde até você tem medo de encostar. Deixe eu creio, se acredita que Deus conhece a tua dor mais oculta. Você se lembra de quando era mais jovem e sonhava com uma vida diferente? Não era para ser assim, não é? Não era para você se sentir tão sozinha, tão incompleta. Mas a vida foi tirando partes de você, aos poucos, quase sem perceber. E agora parece que você não é mais aquela mulher de antes. Não tem mais aquela alegria, aquela disposição, aquela vontade de viver. Mas Deus está dizendo agora: eu ainda vejo a tua essência. E posso restaurar tudo o que foi perdido. Você consegue imaginar como seria acordar amanhã sem essa dor que te acompanha há anos? Imagine levantar da cama sem aquele aperto no peito. Imagine abrir os olhos e sentir paz, não medo. Imagine olhar no espelho e ver brilho nos olhos de novo. Isso é possível, mas não com a força humana, só com a força do alto. E ela já está sendo liberada sobre você enquanto escuta esta oração. Não pense que é apenas um vídeo, é um altar. É um templo onde Deus está te visitando agora. Escreva: tenho fé, se deseja experimentar essa nova vida que Deus preparou. Padre Pio dizia: coloque tudo nas mãos de Deus e deixe Ele cuidar. Mas você tem tentado segurar tudo sozinha. Tem tentado carregar o peso da família, das contas, da saúde frágil, das preocupações com os filhos, do medo de não dar conta. Só que agora é hora de soltar. Soltar tudo aos pés da cruz, porque você já chegou ao teu limite. E onde termina a sua força, começa a força de Deus. Você já notou que sempre que está perto de vencer algo, acontece para te parar? É porque o inimigo sabe exatamente onde te atacar. Ele usa pessoas próximas, problemas inesperados, lembranças dolorosas, tudo para que você desista antes de alcançar o que já é teu por promessa.
E agora, ele pode estar usando até o cansaço para te fazer sair dessa oração. Mas não permita. Fique. Você não faz ideia do que está sendo quebrado nos céus enquanto você resiste. Declare: Deus é fiel. Se você não vai permitir que o inimigo roube sua bênção, você pode até não sentir, mas agora há anjos ao teu redor. Sim, há uma movimentação celestial acontecendo agora mesmo. Enquanto você permanece, o céu trabalha. E se você pudesse ver o que Deus já está fazendo por você, não teria dúvidas. Por isso ele pede: apenas confie. Apenas ouça, apenas espere, porque a promessa está viva. E a cura também. Você já percebeu que o que mais te machuca são justamente aqueles que mais deveriam te proteger? Isso não é coincidência. É ataque direcionado. O inimigo sabe que, se te ferir pelas mãos de quem você ama, a dor será mais profunda. Mas Deus também sabe disso, e é por isso que Ele está te curando agora, não só no corpo, mas também nas emoções. Porque só quem foi traída, esquecida, rejeitada por quem mais amava, entende essa dor. E é justamente nessa dor que o toque de Deus será mais profundo hoje. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Há pessoas que se acostumaram a viver com dor, acham que é o normal, que todo mundo sente isso, mas não é. Você não foi feita para viver sofrendo. Você foi criada para refletir a glória de Deus. Mas a dor prolongada faz a gente esquecer disso. E o inimigo usa esse esquecimento para aprisionar a alma. Hoje Deus está lembrando quem você é, e o inimigo está perdendo território na sua vida. Escreva: eu tenho esperança, se acredita que Deus está restaurando sua identidade. Essa dor que te impede de dormir, essa inquietação no coração, esse aperto que não passa, são sinais. Sinais de que sua alma está clamando por alívio. E esse alívio está aqui, agora, nesta oração. Mas só vai permanecer se você decidir crer. A dúvida fecha portas. A fé abre. A indecisão te trava. A confiança te liberta. O que você vai escolher agora? Porque o céu está esperando a tua decisão. Você já percebeu como tudo piora quando você decide se aproximar de Deus? É porque você começou a incomodar o inferno. Quanto mais perto você está do céu, mais o inferno se levanta. Mas ele não vai prevalecer, porque maior é o que está em você. E agora, neste exato momento, o nome de Jesus está sendo proclamado sobre a tua vida. E onde esse nome é declarado com fé, nenhuma força das trevas pode permanecer. Declare: eu creio. Se você sente que algo mudou dentro de você agora mesmo, essa sensação que você está sentindo agora, esse arrepio, esse calor, essa paz, é o Espírito Santo. Ele está te selando, ele está te curando, mas ainda não terminou. Ainda há muito que ele quer fazer, e tudo depende da tua permanência, porque a bênção completa não vem no início, ela vem no final. No fim da oração, no último segundo, na hora em que todos desistem, é ali que Deus age. Você tem coragem de ir até o fim? De não sair antes de ver o que Deus preparou? Então fique. E se puder, prepare-se para a próxima oração, porque o que começou aqui não termina aqui. O que começou hoje é só o início de uma sequência de curas, libertações, renovações que Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa continuar, precisa voltar, precisa decidir que nunca mais vai deixar a oração para depois. Escreva: eu confio em Deus, se você quer continuar vivendo sob a presença dele. Você chegou até aqui porque dentro de você ainda existe um grito abafado. Um grito por socorro, por justiça, por resposta. Um grito que ninguém escuta, mas que Deus ouviu. E por isso essa oração chegou até você, porque o céu respondeu. Mas agora é preciso continuar, porque se você parar aqui, a dor continua no mesmo lugar. O vazio volta, o desânimo te engole.
E o que era para ser o início da tua cura se transforma em mais um ciclo de frustração. E você sabe como dói começar a acreditar e depois ver tudo desabar. Você sabe bem como é isso, aquela sensação de que está tudo indo bem e de repente vem uma palavra, uma notícia, uma lembrança e tudo volta. O medo, a insegurança, a angústia. É como se algo estivesse sempre pronto para te puxar de volta para o fundo. Mas Deus está dizendo agora, isso não vai mais se repetir. Se você permanecer comigo até o fim dessa oração, eu, o Senhor, vou quebrar esse ciclo maldito que se repete há anos na sua vida. Quantas vezes você pensou que não aguentaria mais? E mesmo assim, sobreviveu. Mas sobreviver não é o suficiente. Você não nasceu para apenas suportar a vida. Você nasceu para viver com plenitude. E é isso que o inimigo tentou te roubar. O gosto pela vida. Aquela alegria simples de acordar e sentir que o dia tem propósito. Mas hoje, Deus quer devolver isso. Quer devolver o brilho nos teus olhos. Mas você precisa acreditar, precisa ficar. Escreva "tenho fé" se você quer ver o que o céu ainda vai te entregar. Sabe por que o inimigo quer tanto te fazer desistir? Porque ele sabe o tamanho da promessa que há sobre você. Ele conhece o potencial que você carrega, mesmo que você tenha esquecido. Por isso ele te ataca tanto nas tuas emoções. Porque se ele conseguir bagunçar teu coração, ele desorganiza tua mente. E se a mente fica confusa, você para de orar, de acreditar, de lutar. E é isso que ele quer. Mas hoje isso termina. Agora, com essa oração, você está retomando o controle. Não por força sua, mas pelo poder de Deus. Você já percebeu que ultimamente as coisas têm dado errado sem motivo? Isso tem nome, e não é azar. É batalha espiritual. Você pode até não entender, mas está sendo atacada. Alvos invisíveis estão sendo lançados contra sua casa, sua saúde, sua mente. E se você não se proteger espiritualmente, tudo pode piorar. Por isso esta oração é tão séria. Não é apenas uma mensagem bonita. É escudo, é espada, é cobertura, é proteção vinda do alto. E você precisa dela agora mais do que nunca. Deixe, eu creio, se sente que Deus está te livrando de algo invisível neste exato momento. Padre Pio dizia: as tentações contra a fé e contra a pureza são os meios que o inimigo usa para nos fazer cair. E muitas vezes, a dúvida é a primeira arma. Ele sussurra que Deus te esqueceu, que orar não adianta, que ninguém se importa, que você está sozinha, que está tudo perdido. E se você der ouvidos, ele começa a ganhar espaço. Mas agora você vai fechar essa brecha, vai declarar em voz alta: eu sou filha de Deus, e ele nunca me deixou. Você já notou como você sente mais dor justamente nos dias que tenta se aproximar de Deus? Não é coincidência, é resistência espiritual. É como uma barreira que se levanta para impedir sua libertação. Mas cada vez que você escuta uma oração como essa, cada vez que você fica até o fim, essa barreira enfraquece. E se você continuar, ela vai cair por completo. Mas precisa ir até o fim, porque é só no fim que a libertação total acontece. Não pare no meio do caminho. O que você tanto espera está nas últimas palavras. Declare: Jesus, eu confio em vós. Se você quer romper com tudo que tem te travado, você já sentiu como se sua casa estivesse carregada? Como se o ambiente estivesse pesado, sem paz? Isso é mais comum do que parece. Às vezes, há objetos, palavras, lembranças que mantêm a opressão dentro do ambiente. Mas quando você ora, quando clama pelo sangue de Jesus, tudo começa a mudar. O clima muda, as tensões se dissipam, a paz volta. Mas isso exige constância. Oração é manutenção da alma, é proteção da casa, é escudo contra o invisível. Você tem sentido uma tristeza profunda que vem do nada? Ela não vem do nada. Existe uma causa espiritual. Há uma opressão tentando sufocar sua alegria. É como se quisessem apagar a tua luz. Mas Deus está dizendo agora: eu sopro vida sobre o teu interior. E essa tristeza não vai te dominar mais. Mas você precisa crer
precisa declarar, precisa lutar. Porque se você continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, a escuridão vai tomando espaço. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Escreva Deus é fiel. Se você sabe que essa tristeza não é sua e vai sair da sua vida. Você sente que sua saúde tem piorado sem explicação? Que dores vêm e vão, exames não apontam nada, mas você sabe que tem algo errado? É porque o que está te ferindo não é físico, é espiritual. A alma doente adoece o corpo. As palavras que te feriram, os traumas que você nunca tratou, os abandonos que você fingiu que esqueceu, tudo isso se somatiza e o corpo começa a gritar pelo que o coração não conseguiu expressar. Você já acordou sentindo que o dia ia ser ruim, sem nenhum motivo? Isso é sensibilidade espiritual. É teu espírito captando o ambiente ao teu redor. E quando você vive sem proteção, tudo isso te atinge como uma flecha. Mas quando você ora, quando declara o nome de Jesus logo ao acordar, tudo muda. O dia muda, o caminho muda, as flechas não te atingem, porque o sangue de Jesus é teu escudo. Mas é preciso declarar, é preciso viver com essa consciência. Deixe eu tenho esperança, se você deseja viver dias leves e protegidos por Deus. Padre Pio disse, se soubéssemos o valor da missa, morreríamos de amor. Agora imagine o valor da oração feita com fé. Imagine o que acontece no céu quando uma filha cansada, com dores, com medo, decide fechar os olhos e confiar. É como uma música que sobe direto ao trono de Deus, e ele se levanta, ele se move, ele envia os anjos, ele muda decretos. Você não vê, mas o céu está em movimento agora mesmo por causa da tua fé. Você já teve a sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Talvez esse seja o momento, talvez o milagre esteja sendo liberado agora. Mas você precisa permanecer até o fim, porque se sair agora, tudo pode se perder. Porque essa oração está sendo construída palavra por palavra, não por acaso, mas por propósito. Há uma unção específica para essa hora. E se você fica, se você permanece até o último segundo, você recebe essa porção completa. Não deixe pela metade. Não viva pela metade. Escreva, eu confio em Deus, se você quer viver a plenitude do que Ele preparou para você. Você sabia que há bênçãos que só são liberadas quando a pessoa é encontrada fiel até o fim? Muitas vezes, você esteve a segundos do seu milagre, mas foi embora antes. E isso tem que acabar hoje. Essa pressa, essa ansiedade, essa falta de constância, Deus quer te curar. Mas Ele também quer te ensinar a esperar, porque quem sabe esperar, sabe receber. E hoje, Ele quer te entregar algo eterno, não momentâneo. Você ainda sente medo de se decepcionar de novo? Esse é o maior bloqueio que o inimigo usa. Ele te faz lembrar de tudo o que não deu certo, de todas as orações que aparentemente não foram respondidas. Mas Deus te pergunta agora, e se eu estivesse apenas te preparando para algo maior? Você confiaria, você continuaria, porque há milagres que exigem amadurecimento. E se você amadureceu com a dor, agora está pronta para viver o extraordinário. Declare, amém, eu creio, se você está pronta para o novo que Deus está trazendo. Talvez tudo o que você precisava hoje era de alguém que dissesse, você ainda pode ser curada. E essa é a verdade. Não importa quantos anos você tenha, não importa quantas perdas já sofreu, não importa o que os médicos disseram, Deus pode tudo. Ele fez nascer olhos onde não havia, fez paralítico andar, ressuscitou mortos. E você acha que Ele não pode mudar o que você está vivendo agora? Claro que pode. E Ele vai. Mas precisa da tua fé. Você está sentindo como se essa oração estivesse falando diretamente com você? É porque está. Não é generalizada. É personalizada. Foi feita para tocar o que está escondido aí dentro, para iluminar o que ninguém mais viu,
para curar o que ninguém mais tocou. E se você ficou até aqui, é porque Deus já começou e vai terminar. Mas você precisa continuar voltando. Todos os dias. Não pare aqui. Não deixe esse fogo apagar. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você quer viver sob o toque constante de Deus. E agora, com essa paz que começa a invadir teu peito, saiba, o melhor ainda está por vir. Mas essa é só a primeira de muitas orações. Há outras palavras esperando por você. Palavras que vão te levantar em dias que tudo parecer perdido. Por isso não pare. Clique na playlist que está na tela ou nos comentários fixados. Assista às próximas orações. Deus tem muito mais para te entregar. E Ele não vai parar até que tua alma esteja completamente curada. Talvez você esteja pensando que já escutou outras orações antes, que já tentou de tudo e que nada mudou. Mas será que você realmente permaneceu até o fim? Será que você não saiu no momento em que o céu estava prestes a se abrir? Porque o inimigo sabe disso. Ele age sempre antes da virada. Ele te sussurra: desliga, vai fazer outra coisa. Isso não vai mudar nada. Mas hoje é diferente. Hoje você vai até o final. Porque o que Deus tem para você não é comum, é sobrenatural. Você já parou para pensar que muitos não sobreviveram às dores que você suportou? Pessoas passaram por menos e desistiram. E você continua aqui. Isso não é fraqueza, isso é resistência. É sinal de que há um propósito grande demais sobre sua vida. Mas propósito sem oração vira peso. Por isso, Deus te trouxe até aqui. Porque chegou o momento de tirar esse fardo que não era seu, de quebrar essas correntes que têm te prendido há anos. Você já sentiu como se estivesse carregando maldições que não são suas, dores que vieram dos seus pais, dos seus avós, ciclos de miséria, de doença, de abandono que se repetem geração após geração. Não é coincidência, é herança espiritual. E se você não quebrar, isso passa para os teus filhos, para os teus netos. Você não pode permitir isso. Não pode aceitar que a dor vire legado. Hoje, com essa oração, esse ciclo precisa acabar. Declare: tenho fé, se você quer ser o fim dessa corrente de sofrimento na sua família. Padre Pio dizia: é necessário que você não se canse de orar. E talvez seja exatamente isso que o inimigo mais tem feito com você. Te cansar, cansaço emocional, cansaço espiritual, cansaço físico, tudo para que você pare de orar. E ele sabe, se você parar, ele vence. Por isso, lute contra o cansaço agora. Mesmo com sono, mesmo com dor, mesmo sem vontade, continue. Porque o milagre está reservado para quem suporta até o fim. Você sente que algo está te sugando por dentro, como se algo estivesse roubando tua energia? É porque está, e não é só psicológico. Existem forças espirituais que se alimentam da tua tristeza, da tua raiva, da tua solidão, e quanto mais você se afasta da presença de Deus, mais essas forças ganham acesso. Mas quando você ora, você fecha portas, você quebra laços, você bloqueia o acesso. E agora, com cada palavra que você escuta, Deus está cercando a tua alma com proteção divina. Deixe eu creio. Se acredita que essa oração está fazendo exatamente isso agora. Não ignore os sinais. Você tem tido pesadelos? Acordado no meio da noite com um aperto no peito? Sentido presenças estranhas? Isso não é imaginação, é alerta espiritual. E se você continuar ignorando, pode piorar. Por isso Deus te trouxe aqui, para te despertar, para te dizer: pare de aceitar o que não vem de mim. E essa oração está limpando ambientes, cortando influências, desfazendo pactos feitos sem seu consentimento. Você já sentiu medo sem saber por quê? Medo do futuro, medo de ficar doente, medo de ser esquecida, medo de não ter mais utilidade. Tudo isso são setas lançadas contra sua mente, setas silenciosas que te enfraquecem aos poucos, que te empurram para dentro de um poço escuro. Mas hoje, Deus acendeu uma luz lá dentro, uma luz que está queimando toda essa escuridão.
Mas a decisão ainda é sua. Você vai continuar até que tudo se queime? Ou vai sair antes e deixar essa luz apagar? Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você não quer mais viver nas sombras, você já foi diagnosticada com algo que ninguém conseguiu explicar? Dores que vêm e vão, crises emocionais que aparecem sem motivo, doenças que resistem a tratamentos. Isso acontece quando há raízes espirituais que não foram tratadas. O corpo fala aquilo que a alma reprimiu por muito tempo. E só Deus pode alcançar esse lugar tão profundo. E Ele está fazendo isso agora, tocando o que nenhum remédio curou, tocando onde ninguém nunca chegou. Você tem sentido como se tivesse algo travando tua vida financeira, tua saúde, teus relacionamentos? Você tenta, se esforça, dá o melhor, mas parece que tudo trava. Isso se chama opressão espiritual. Nada flui quando o espiritual está bloqueado. E se você não tratar a raiz, tudo continuará assim. Mas se você crer, se você perseverar nessa oração, Deus vai remover o que está te impedindo de avançar. Mas precisa ficar, precisa confiar, porque há correntes sendo quebradas agora enquanto você escuta. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você acredita que ainda pode receber uma boa notícia hoje? Então prepare-se. Porque Deus não é um Deus de palavras vazias. Ele cumpre o que promete. E se Ele disse que vai te surpreender, então aguarde. Mas aguarde em oração. Aguarde em fé. Porque a bênção vem como o nascer do sol, no tempo certo. Mas quem desiste antes, nunca vê o dia clarear. E você já passou tempo demais nas trevas. Agora é hora de ver a luz. Escreva: eu tenho esperança. Se você sente que está chegando a hora da tua virada, você percebe como, quanto mais você ora, mais o ambiente muda. O silêncio muda, o ar muda. Até o som do teu coração parece diferente. Isso é espiritual. É o céu descendo à terra. É o divino tocando o humano. É o pai abraçando a filha. E esse momento é sagrado. Não pode ser interrompido. Não pode ser tratado com pressa. Cada segundo aqui está sendo registrado no céu. E a tua permanência é a semente da tua vitória. Você está sentindo algo diferente agora, não está? Talvez um calor nas mãos, talvez uma paz estranha, ou até uma vontade de chorar. Isso é o Espírito Santo. Ele se manifesta de muitas formas, e se você está sentindo, não resista. Deixe fluir, porque esse choro, essa paz, esse arrepio, são sinais de que algo está sendo removido. Você pode não ver, mas o que te oprimia já está sendo arrancado pela raiz. Declare: eu confio em Deus, se você quer ser livre de tudo que te prendia. Padre Pio dizia: orai, esperai e não vos preocupeis. E talvez você já tenha orado, talvez até tenha esperado, mas sempre se preocupou. E é essa preocupação constante que te impede de viver em paz. Hoje, Deus quer quebrar isso, quer te ensinar a descansar nele, a confiar mesmo quando nada faz sentido, porque a fé que traz milagres é a que permanece mesmo quando tudo parece dar errado. Você já sentiu que sua fé está fraca? Não se culpe. A fé também se desgasta, mas é na oração que ela se renova. E esta oração foi feita para reacender tua chama, porque enquanto você ouve cada palavra, Deus está soprando vida sobre a tua fé, e o que estava quase apagado está começando a brilhar de novo. Não ignore esse fogo, alimente-o, permaneça, escute até o fim. Deus não começou essa obra para deixá-la pela metade. Deixe eu creio, se você sente sua fé sendo restaurada. Você sabe qual é o maior medo de quem sofre há muito tempo? É o medo de acreditar e se decepcionar de novo. Mas e se hoje for o dia em que tudo muda? E se essa oração for o ponto de virada? Você vai deixar passar? Vai parar aqui? Ou vai ficar e ver o que Deus preparou para quem persevera? A escolha é sua. Mas lembre-se, há milagres que só acontecem no final.
Você quer viver algo novo de verdade? Então prepare-se. O que está vindo para você não é uma resposta comum. É algo que vai mudar tudo. Mas você precisa estar preparada. Precisa ter fé suficiente para receber. E essa fé vem da oração, vem da persistência, vem da entrega. Agora, com essa oração chegando ao fim, faça um compromisso. Que essa seja a primeira de muitas, que você não pare aqui, porque o céu está só começando a se abrir. Escreva amém, se você quer continuar sendo visitada por Deus todos os dias. Agora, feche os olhos, respire fundo e diga com o coração: Senhor, eu estou aqui, mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo sem entender tudo, eu permaneço, eu espero, eu confio e eu creio que o teu milagre está vindo. Fique em silêncio por um momento. Sinta a presença, sinta o toque e saiba, o que começou agora vai continuar. Mas só se você decidir não parar. Você suportou dores que ninguém viu. Chorou em silêncio por tanto tempo que até o choro aprendeu a se esconder no teu peito. As pessoas te chamam de forte, mas mal sabem o peso que você carrega todos os dias. E se tem algo que Deus quer te dizer agora, neste exato momento filha, você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode deixar cair essa máscara que criou para sobreviver. Pode parar de sorrir por fora e sangrar por dentro, porque quem te ama de verdade está aqui agora, não para te julgar, mas para te levantar. Deus está presente neste instante, mais perto de você do que sua própria respiração. Essa oração não foi só um conforto, foi uma convocação, um chamado direto do céu para que você entenda: essa dor tem um propósito. Não veio para te destruir, mas para te preparar. Sim, aquilo que te machucou tanto, aquela perda, aquela traição, aquela doença, foi exatamente o que Deus usou para te trazer até aqui. Até esse altar invisível, onde as palavras são feitas de lágrimas e fé. Talvez ninguém tenha te dito, mas você está sendo curada aos poucos. A cada oração que você ouve, o teu espírito volta a respirar. A cada palavra que entra pelos teus ouvidos, Deus está limpando um trauma antigo, uma mágoa não resolvida, uma lembrança que te deixava presa no tempo. Padre Pio dizia: tenha uma confiança firme em Deus e lembre-se de que a recompensa não falha. E hoje, essa confiança está sendo restaurada em você. Sim, Deus ainda tem planos. Sim, você ainda vai sorrir de verdade. Sim, a tua história ainda pode ser linda, mesmo com todas as marcas, porque são essas marcas que Deus vai usar como testemunho. Você já passou por noites em que só queria dormir e não acordar mais, não é? Já pensou em desistir de tudo, mas o que te manteve viva foi algo que você não conseguiu explicar. E agora você entende. Foi Deus. Foi Ele quem não deixou que o pior acontecesse. Foi Ele quem segurou tua mão no momento mais escuro. E agora, Ele quer mais do que te manter viva. Ele quer te dar uma vida nova. Deixe o passado no altar. Não carregue mais o que Jesus já levou na cruz. Essas culpas que te torturam não vêm de Deus. Esse medo constante não foi Ele quem colocou. O Senhor te chama para uma nova estação, uma nova fase. Mas não dá para levar tudo com você. Algumas coisas precisam morrer para que você viva. Você quer ser curada? Então entregue. Entregue tudo, as lembranças, os medos, os nomes, as feridas. Mesmo que doa, mesmo que pareça impossível. Deus não te pediu para entender, só para confiar. E quem confia não questiona, só obedece. Você ainda vai receber notícias que vão mudar tudo. Aquela resposta que parecia impossível. Aquela libertação que parecia distante, o reencontro que parecia perdido, porque quem planta oração, colhe milagres. E hoje você plantou com lágrimas, mas vai colher com cânticos de alegria. O Espírito Santo está dizendo: você não está aqui por acaso. Eu preparei esse momento antes mesmo de você nascer. Cada palavra, cada pausa, cada lágrima, eu vi tudo. E agora eu estou agindo. Sinta esse silêncio agora. É sagrado, Ele está te abraçando.
Talvez você sinta um calor, um arrepio, uma paz que você nem lembrava mais como era. Isso é real. Isso é Deus. É o toque dele te alcançando. Você sabe o que mais o inimigo teme? Uma mulher que ora, mesmo ferida, que adora, mesmo cansada, que permanece, mesmo quando tudo parece desmoronar. E é isso que você está se tornando, uma guerreira, uma mulher curada por dentro, protegida por fora, conduzida pelo alto. E se essa oração chegou até você, é porque o milagre começou. Mas não termina aqui. Agora que você ouviu até o fim, eu te peço, não pare por aqui. A próxima oração já está preparada e pode ser exatamente o que vai completar a cura que começou hoje. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. Porque quando uma alma ferida encontra o céu em oração, tudo muda. Em nome de Jesus. Amém.